Sejam todas, todos e todes muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Saudações avalonenses e feliz Dia do Orgulho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, aprendentes do curso de mestrado do PPGIL, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em História e Letras, disciplina de Gênero e Violência, filhas e filhos de Avalon e, claro, o público que nos assiste tão fielmente. Gratidão. Nós temos hoje uma convidada especialíssima que já esteve conosco em outros momentos, tanto do Filhas de Avalon como desta própria disciplina. Mas, primeiro de tudo, eu quero começar agradecendo as pessoas que fazem possível este momento. Gratidão à Santa Paixão Ribeiro de Souza, minha querida Santinha, nossa filha de Avalon, que está sempre conosco, nos assessorando, nos ajudando em todos os momentos. Gratidão, Santinha. Gratidão às pessoas que fazem possível essa transmissão. Os nossos intérpretes, Pedro Vinícius e Luiz Rodrigues. E a nossa grande parceria com o projeto Cocriando na pessoa do Edvander Pires. A todas, todos e todas vocês, gratidão. E começando com a autodescrição, para as pessoas que têm problemas de visão, visão baixa, ou algum tipo de problemas de visão em geral. Eu sou uma pessoa cis, uma mulher cis, branca para alguns, mas eu me considero realmente parda. Tenho os cabelos cortados rente ao ombro, um pouquinho mais baixo do que isso. Cor chocolate, mais ou menos. Nem sou gorda, nem sou magra, tenho uma complexão mediana. 53 anos. Tenho os olhos escuros. Tenho uma roupa que vai combinar com o dia de hoje, é para isso que nós estamos celebrando essa alegria, nessas cores vibrantes, entre amarelo, rosa, verde, azul. É um macaquinho, mas vocês só veem a parte de cima. E, claro, acompanhada sempre da minha deusa, aqui no Triskel, me protegendo. Uso óculos, que na parte central é escuro, e nas pernas, branco. Mais ou menos essa é a minha descrição física. E atrás de mim, nós vemos 2 diplomas de cursos de pós-graduação. Então, mais ou menos esse é o cenário e a minha pessoa de frente a ele em primeiro plano. Passo, então, a palavra agora para o Edvander Pires.
Olá, professora Iris, boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todos que estão aqui conosco nesse momento. Aqueles também que vão assistir a essa gravação no YouTube ou ouvir a versão em áudio aí em podcast. Para nós é um motivo de muita alegria, falo aqui em nome de toda a equipe do projeto Co-Criando, estarmos aí em mais essa parceria, né, com o grupo de estudos Filhas de Avalon. Eu que também me considero, né, um filho de Avalon aí já há muito tempo, juntamente com vocês que estão aqui, que estão no chat, né, interagindo já conosco. E é um momento de muita alegria, porque mais um ano estamos aqui no mês de junho, trazendo essas discussões importantes no Dia do Orgulho, no mês do orgulho, e novamente aqui com a Silvinha, que também é uma grande parceira já de longa data, tá? Me permitam fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele negra, eu tenho cabelos pretos e curtos, tenho olhos pretos e puxados, estou usando a camisa social na cor azul claro, e atrás de mim eu tenho aqui uma prateleira com alguns livros e um pouco aqui da ornamentação aqui do estúdio que eu tenho aqui em casa, né, para essas transmissões ao vivo. Trabalho aí no live streaming já há mais de 5 anos, né, juntamente com a bibliotecária Joana Páscoa. Nós que temos como formação a área de biblioteconomia, né, somos bibliotecários e coordenamos aqui esse projeto, apresentando aí no live streaming grandes projetos, grandes grupos de estudo e de pesquisa de todas as áreas do conhecimento, né? Já uma trajetória aí já de alguns anos e é sempre um motivo aí de muita alegria estar aqui com a professora Iris e com todos, todas e todos que estão aqui nesse momento. Obrigado, viu? Gratidão. Passo a palavra para a Silvinha se autodescrever e falar de si em 2 minutos. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Vou me permitir aqui fazer saudações avalonenses para as filhas e filhos de Avalon. Eu sou a Silvinha Cavalieri, travesti. Atualmente estou presidenta nacional da União Nacional LGBT, cuja sigla é UNA LGBT, e estou também vice-presidenta da Associação de Travestis e Mulheres Transsexuais do Ceará, a ATRAC. E vou fazer agora a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos pretos, compridos, escuros, cacheados e que estão um pouco molhados. Estou usando uma blusa com cores da bandeira do orgulho LGBT+, né? São várias cores, elas estão na vertical. Eu estou maquiada e atrás de mim está uma parede branca com uma bandeira do orgulho LGBTQIAPN+, que está meio que enrolada, porque não deu para ela ficar aberta aqui em todo o plano. Mas que ao longo dessa live a gente pode tentar mostrá-la melhor para quem ainda não conhece. Então, estou muito feliz e muito obrigada às Filhas de Avalon por mais esse espaço de diálogo. Que seja uma ótima live para todas, todos e todes. Será, com certeza. Eu peço, por gentileza, que o Ed espelhe na tela os nossos slides. Este é o segundo Resistir para Existir. Na verdade, tudo começou de forma muito despretensiosa, como tudo que tem que ser bem feito e que tem que perdurar. O Resistir para Existir foi, na verdade, a nossa primeira tentativa de entrar na disciplina de uma maneira leve, de uma maneira suave e também muito responsável. Por isso, nós planejamos para a aula magna trazer uma pessoa para dialogar conosco, na disciplina Gênero e Violência, que é há muito tempo impartida, ministrada no mestrado, que se intitula Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em História e Letras da Universidade Estadual do Ceará, no campus de Quixadá, na chamada Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central. Essa disciplina é uma disciplina pesada,
porque a ementa que eu fiz trata de muitos feminicídios, trata de muitos casos midiáticos, outros não tanto, muitas leis, muitas lutas, muitos avanços, mas também muitos recuos. E para fincar base, nós procuramos fazê-la de uma maneira suave através da primeira aula, que foi a aula magna. Convidamos Silvinha, que convidou outras autoridades também. Então, o que aconteceu? O que era para ser apenas um diálogo entre nós e os nossos aprendentes, no caso, eu, Silvinha, e os nossos aprendentes, as nossas aprendentes, tornou-se um evento, como vocês já verão como é que foi. E deste evento, nós temos agora uma outra página que nós viramos, uma outra página a se acrescentar, um desdobramento daquela aula magna, que é justamente o segundo resistir para existir. O terceiro vai ser a nossa aula campal, quando nós estivermos juntos, juntas e juntes, na aula campal, na outra semana, passando esta semana, a próxima. Então, este título é muito simbólico. Resistir para existir. Para seguir existindo, vários coletivos têm que resistir. E o coletivo que a Silvinha representa tão bem em termos nacionais é um dos que mais luta. Nós somos o país que mais mata pessoas do coletivo no mundo. É um absurdo, porque o mundo tem 194 países e nós somos o país que mais mata travestis e pessoas trans em todo o planeta. Isso precisa acabar, isso precisa zerar. E a gente começa da universidade, da escola, da família, dessas sedes de educação, desses núcleos para a comunidade. Aqui é uma devolutiva para a comunidade. Por quê? Porque se vocês virem a base desse slide, nós temos aí realização Universidade Estadual do Ceará, o programa PPGIL, a FUNCAP, que me financia, porque eu sou a professora visitante que está nesse mestrado representando a FUNCAP, a ATRAC, que a Silvinha Cavalieri representa, o Filhas de Avalon, que eu represento, juntamente com as pessoas que estão aqui, que são da membresia, e o projeto Cocriando, que o Edvander Pires representa. Então, estamos todos aqui juntos, coaligados, tal como esse símbolo que vocês veem abaixo. Então, no dia de hoje, dia 28 de junho de 2025, eu desejo a todas, todos e todes um feliz e abençoado Dia do Orgulho. O Edvander é um parceiro muito antigo, nos conhecemos em 2016 e nunca mais nos largamos. É uma parceria impressionante de ser profícua, gentil e colaborativa em todos os aspectos ao mesmo tempo. Somos muito amigos, somos muito parceiros, temos uma liga muito forte, temos uma amizade extremamente forte e tudo isso colabora para que momentos como esse aconteçam. O Edvander Pires, como falou, é bibliotecário na Universidade Federal do Ceará, é um streamer, é um podcaster, é uma pessoa extremamente ativa nas redes sociais, uma pessoa extremamente criativa, um parceiro como poucos, eu posso dizer quase nenhum, eu conto nos dedos as pessoas que eu conheço como Edvander, que estão fechados comigo, que estão comigo em tudo o que eu preciso em termos acadêmicos. Então, Ed, gratidão imensa pela nossa parceria. Eu sou a professora doutora Ilis Rabelo Câmara, sou brasileira e espanhola, e estou na UES, na Universidade Estadual do Ceará, como professora visitante no programa de pós-graduação interdisciplinar em História e Letras. Sou financiada pela FUNCAP para pesquisar as profecias da chuva, prognoses da chuva, profetas da chuva, profetisas da chuva, tradições de vaticínios com relação às precipitações pluviométricas no estado do Ceará, especificamente
em Quixadá. E nesta disciplina, eu sou a professora que encabeça os trabalhos. Temos aqui várias e vários das nossas aprendentes, dos nossos aprendentes que estão conosco. Desde já, gratidão imensa pela participação de todas, todos e todes. A disciplina Gênero e Violência é uma disciplina que está sendo ministrada semana a semana pelos nossos e nossas aprendentes. Nós fizemos um panorama geral com a aula magna, com uma aula que eu ministrei passeando por todo o século XX, logo a seguir a aula magna, mostrando casos midiáticos, mostrando a repercussão de algumas leis, alguns conceitos fundamentais e basilares, e logo em seguida fizemos um recorte e das 9 aulas que temos que ministrar, saltamos das 9 para 12. Não serão apenas as 9 convencionais, estão sendo 12, porque o assunto é extenso e merece nossa atenção total e nossa dedicação idem. Cada uma dessas equipes, formada por duplas, trios e quartetos, está apresentando. A semana que vem será a última semana de aula. Na outra teremos uma aula campal, que é uma aula prática. Mas cada aula temos a apresentação de uma equipe dedicada a uma década, dos anos 60 até agora, 2025. Por que anos 60? Porque foi quando começou a segunda onda e nós tivemos um vendaval varrendo o Ocidente com relação aos direitos das mulheres. Começou ali a avalanche de mudanças e nós estamos acompanhando essa evolução, às vezes também involução, passo a passo, década a década, avaliando o mundo, o Brasil, em termos culturais, históricos, sociais, econômicos, políticos, vendo todo esse panorama, todo esse cenário internacionalmente, nacionalmente e os casos que mais repercutiram, as leis que modificaram-se a partir desses casos ou para eles. Então, são aulas bem completas e bem complexas que trazem como fruto momentos como este. Para mim é uma gratidão muito grande, é uma satisfação imensa fazer parte desta disciplina como docente. E a nossa convidada que se apresentou há pouco, Silvinha Cavalieri, é uma amiga, uma parceira que está comigo também há muitos anos, junta em muitos aspectos da nossa luta pela academia e luta na academia. Silvinha é uma ativista extremamente atuante, nacionalmente conhecida e reconhecida, assim como internacionalmente também. Trabalha muito a questão das políticas voltadas para o coletivo e é uma pessoa da minha mais alta estima, assim como é de Vander Pires. Silvinha, gratidão imensa por fazer parte desse momento conosco novamente. Sim, sim. Mais uma vez agradecer, Ilis, a você, ao Ed, né, a Santa Paixão, a Santinha. Agradecer também aos gentis intérpretes que estão trabalhando hoje junto conosco. E olhem só para essa imagem, né? Eu vou aqui também descrever para as pessoas com problemas de visão. Nós temos uma imagem com 4 pessoas, né? De diversas tonalidades de peles, com diversas cores de cabelos, com diversas maquiagens, de gêneros que nós talvez não consigamos definir, porque nós precisaríamos saber dessas pessoas nessa imagem, se elas se identificam de um gênero feminino, de um gênero masculino, de repente de nenhum gênero, ou então de gêneros fluidos, né, que é quando se transita entre mais de um gênero. Então, essa imagem, ela traz algo que eu costumo dizer nas minhas intervenções políticas, que é aquilo que a humanidade tem de mais bonito, que é a diversidade. O que a humanidade recebeu do dom de Deus, do dom das deusas,
o dom das divindades que nós quiser acreditarmos, foi a nossa diversidade, né? E até esse nosso infinito rol de divindades de acreditar também é um dom da diversidade, né? Também é uma forma da gente saber que tudo que é diverso cabe para a humanidade. E isso é lindo, isso é bonito. E por isso ser tão bonito, que nós decidimos estabelecer uma data para o orgulho de sermos quem nós somos. E a data escolhida foi o 28 de junho, por conta da revolta de Stonewall, né? Que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas quem puder, contemple essa imagem e concorde, veja se você concorda comigo, o que a humanidade tem de mais bonito é a diversidade. Gratidão, meu amor. Palavras sempre lindas. E aí, como tudo começou para que nós chegássemos agora a termos mais um momento com a Silvinha? Como foi que começou a proposta do evento Resistir para Existir? Como dito antes, seria a aula magna da nossa disciplina, que é uma disciplina muito densa dentro do mestrado. Não é obrigatória, ela pode ser cursada ou não, dependendo muito do interesse de cada pessoa, porque dispara gatilhos. É uma disciplina que, ao mesmo tempo que ensina muito, também pode machucar muito, porque algumas pessoas se veem espelhadas em alguns exemplos que nós trazemos, dos muitos que mostramos, e tem a questão mesmo da violência, não somente física, mas psicológica, patrimonial e outras, que a mulher sofre desde sempre. O patriarcado está, pelo menos, enraizado através da religião hegemônica que nos oprime a muitos há mais de 2000 anos. E assim como ela, outras que a precederam, monogâmicas também, e outras que as seguiram. Então, realmente, somos oprimidas desde que o Neolítico nos deixou essa marca de sermos, de alguma forma, subestimadas, porque até o Neolítico, a mulher, se formos rever a história, a mulher era endeusada em muitos aspectos. Infelizmente, depois do Neolítico, tudo mudou para nós, o patriarcado foi se estabelecendo, foi fincando as suas raízes e foi prosperando, a ponto de hoje nós sermos o país que mais mata, como eu já falei, mulheres trans e travestis no mundo, há 14 anos seguidos, e sermos o 5º país que mais mata mulheres em todo o planeta, já entrando no 4º lugar. E lembrando que somos 194 países. Temos essa quantidade, mas somos o 5º país que mais maltrata, matando as suas mulheres. Esta aula magna aconteceu no dia 23 de abril de 2025, recentemente, e foi um momento de muita abertura, diálogo, mudança de paradigmas, abertura de canais, insights, e ali a gente já sentiu o alunado conosco, desde o primeiro momento. Foi impressionante como houve uma química que nos juntou, uma química que nos fez elaborar esta aula em questão de 3 dias, convidar a Silvinha convidar as outras participantes, que são todas autoridades nacionais e locais, e tudo dá certo. O Ed participar conosco, o alunado aderir, trazer convidados e, claro, uma proposta nova. Aqui nós mostramos, como segue o slide, a realidade das mulheres por meio de autoridades nacionais. 3 autoridades nacionais que tratam do tema das mulheres, com as suas carências, com as suas insuficiências, com as violências que passam, com as questões políticas que nos atravessam. Muitas dessas questões foram tratadas ali de forma muito forte, corajosa e penetrante.
pelas mulheres que fizeram parte da mesa. Tivemos uma entrada social, algo que na FACLESC eu nunca vi. Vi em algum momento, mas diferente dessa vez, nós tivemos uma doação massiva, na verdade, de roupas femininas ou kits de higiene. A pessoa que iria participar da aula teria que trazer ou um kit de higiene feminina de até R$20 ou 3 peças de roupa. O que é que nós faríamos? Nós doaríamos essas roupas, essas peças de roupas íntimas também, que foram algumas, pouquíssimas íntimas, foram mais roupas de sair, como vocês vão ver agora em fotos, e também os kits de higiene. Tudo isso a gente faria uma entrega solene em 2 ONGs, uma casa espírita e a ATRAC. A ATRAC é regida pela Silvinha. Achávamos que seria assim, só que até hoje eu ainda estou recebendo algumas roupas. Por isso que a gente ainda não fez essa entrega. A entrega eu quero fazer solenemente com as pessoas que estiverem aqui em Fortaleza e quiserem ir comigo. Será a Casa Espírita Casa da Sopa, que trabalha especificamente com pessoas que estão em condição de rua, pessoas que não têm onde morar, que vivem mais ou menos ali pelo centro da cidade de Fortaleza e que a Casa da Sopa atende. Então, essas mulheres ganharão roupas e kits de higiene. Outras roupas também serão dadas à ATRAC, para se fazer um bazar beneficente e voltar essa verba, digamos que simbólica, para a própria instituição, que é uma ONG, é mantida pelas pessoas que fazem parte da membresia. Então, de uma forma ou de outra, todas as pessoas que colaboraram com esta aula, doando tanto os kits de higiene como também as roupas, estão colaborando com essas mulheres que estão desassistidas. Mulheres que estão na rua, muitas delas, que são completamente desassistidas. A transmissão ao vivo foi feita por 2 canais. 2 canais do YouTube, tanto Filhas de Avalon como o Projeto Cocriando. E nós tivemos, além disso, além da entrada ser social, a transmissão ser ao vivo, algo que eu nunca tinha feito ou nunca tinha visto exatamente ali na FACLESC, que é o coffee break e os doces variados. Como? Os doces, como a gente sabe, alimentam muito o nosso cérebro. Como a palestra seria muito longa, seriam 4 horas de aula, então nós elaboramos um momento em que passariam, por vocês que estavam ali assistindo a aula, passariam os doces. Esses doces na forma de balinhas, de chocolates, de pirulitos, e foram passados, alimentando o cérebro, liberando serotonina, endorfina, das pessoas que estavam assistindo para receberem bem a nossa mensagem. E o coffee break foi um momento de interação, onde houve ali o networking, onde houve uma interação também com as pessoas que estavam nos assistindo, a Santinha, a Graça, que é da FACLESC, que estavam ali nos assessorando, também trocando conosco as suas informações, fazendo o networking ser ainda maior. Ao final, nós teríamos um sorteio de livros, né? Mas, na verdade, foi uma distribuição. Por quê? Naquele dia, dia 23 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial do Livro. Se nós pegarmos na história, o dia 23 de abril de 1616 foi exatamente o dia quando morreu Cervantes e Shakespeare. Os 2 morreram exatamente no mesmo dia 23 de abril de 1616. Esse dia ficou marcado como o Dia do Livro. E na Espanha, como eu sou espanhola, na Espanha, na Catalunha, nordeste da Espanha, nós comemoramos da seguinte maneira: as mulheres recebem flores e os homens recebem livros. Então, a mesa, a organização, doou livros novos e, além disso, né, como se tivesse sido até combinado, a
Silvinha levou flor. Então, assim, tivemos flor e livro. Muito embora o que nós doamos ali foram os livros. Foram doados porque nós tínhamos 15 livros e as 15 últimas pessoas que ficaram, porque eram 30 e poucas pessoas, as 15 últimas que ficaram receberam os livros. Foi realmente uma dádiva, né, esse momento, porque tudo se encaixou para que desse muito certo. E nós vemos aqui um pouco do muito que foi essa aula. Temos à esquerda alguns dos participantes, algumas das participantes que estiveram conosco. Temos à direita, além do púlpito que está atrás, uma mesa de apoio com umas xícaras. Essas xícaras, na verdade, são canecas, como a gente chama aqui, que tem as cores do PPGil, do nosso programa de pós-graduação, e estão aí os livros que seriam doados a posteriori, que seriam distribuídos, e a flor que a Silvinha trouxe. Foi um momento de muita troca de energia e de muita sabedoria retroalimentada. Houve realmente um movimento muito grande de empatia de uns para com os outros, de troca de saberes, de troca de energia extremamente positiva, que todos saímos dali, eu pelo menos, e segundo os relatos que nós tivemos e testemunhos também, muito eletrizados e com vontade de começar a turma, com vontade de começar as aulas. Tivemos a mesa principal, com as bandeiras. Se nós olharmos um pouquinho à esquerda, haveremos de ver uma mesa com um coffee break e alguns dos doces que foram servidos ali. Os doces que passaram alimentando o cérebro das pessoas que estavam nos assistindo como assembleia. Temos a mesa principal e lá ao finalzinho temos a mesa recém-citada dos livros e também da flor, das canecas, mas em pé está uma das convidadas, professora doutora Lídia Valesca Pimentel, que é da Universidade Estadual do Ceará, e membra da equipe da cientista-chefe da Secretaria das Mulheres do Ceará. Estava em visita a Quixadá, a Casa da Mulher Cearense, foi gentilmente convidada pela Silvinha e mais gentilmente ainda aceitou o convite e esteve conosco, colaborando e trazendo para nós muitos dos seus conhecimentos, da sua realidade como gestora e do que ela vivencia nesse cargo e nessa posição. A seguir, tivemos a fala de Érica Benício, que é assistente social da Casa da Mulher Cearense de Quixadá, chamada Rosa da Fonseca, em femenagem. A gente tende agora a cada vez mais usar a palavra homenagem para homens e femenagem para mulheres. E eu peço perdão por ter usado mal a palavra homenagem, referindo-me ao que eu vou me referir agora. É uma femenagem à Rosa da Fonseca, a quem eu rendo o meu preto de saudade e rogo a encantaria sagrada, aos seres ascensos e à espiritualidade que ela esteja bem. Coincidentemente, Rosa da Fonseca é uma pessoa que é da minha egrégora, porque foi irmã do nosso vizinho. Uma pessoa combativa, assim como ele também, na época da ditadura, e Rosa da Fonseca é homenageada com o nome da Casa da Mulher Cearense em Quixadá. Érica Benício é assistente social dessa casa e está finalizando o seu bacharelado em Direito para atuar ainda mais pela causa da mulher. Tivemos a presença de uma mestranda minha, uma querida aluna, que eu não gosto nem de usar essa palavra, né? Gosto de usar realmente a palavra aprendente, porque aluno é aquele que não tem luz, é o alumen. Essa aprendente, essa mestranda, extremamente atuante, extremamente dedicada, uma pessoa profundissimamente comprometida
com o seu coletivo, que é o indígena, uma pessoa que tem um compromisso fiel com a sua etnia, com o seu povo, com os seus valores. Ela é gestora educacional, tem 2 graduações na área do ensino, inclusive educação indígena, é líder nacional há muitos anos, desde os 12 anos de idade, que Jaiane é líder indígena, é uma educadora das mais entregues que eu conheço e uma brilhantíssima mestranda, muito competente, muito preocupada com os estudos, sempre dando o melhor de si, e nos presenteou, porque não era uma das pessoas que estaria ali, ela passou por nós para marcar presença, para falar algo, mesmo que fosse rápido, da sua grande mensagem, mas não ficaria por muito tempo. Ela foi de Canindé para lá, apenas para passar meia hora para nos prestigiar, e ficou até quase o final, quando começou a escurecer, e ela precisou voltar. Mas, com certeza, Jaiane Canindé sempre trazendo a sua mensagem de força, fé, resistência, coragem e resiliência. E, claro, fechando a mesa, fechando os trabalhos com chave de diamante, nós tivemos a participação brilhante, como sempre, da Silvinha Cavalieri, que nos trouxe a realidade das travestis, dos travestis, das mulheres trans, do coletivo, todo o percalço, todas as intempéries que se passa, toda a dificuldade que se vive dentro do coletivo, num país como o nosso, que não respeita, que não tem empatia, que não tem sororidade, que não tem solidariedade, que não tem verdadeiramente uma liga entre si. Infelizmente, nós somos pessoas que precisamos evoluir muito para entendermos a grandiosidade da mensagem que a Silvinha trouxe nesta aula. E os resultados dela? Vamos ver agora. Testemunhos. Tivemos vários testemunhos que o Edvander Pires, que está bem no centro da imagem, está com o microfone, está com a câmera, está com o computador, captando imagem e som cedidos, né? Cedidos as permissões de imagem e som, para que se use o que foi testemunhado da grandiosidade desse evento, porque realmente foi muito marcante, para transformarmos em episódios de podcast. Então, todas essas pessoas que colaboraram conosco quiseram e fizeram as suas falas como testemunhos. Tivemos aí a nossa equipe de trabalho. Bem à esquerda, nós temos a Silvinha, depois temos a nossa assistente social, a Érica Benício, da Casa da Mulher Cearense, a professora da UES, que faz parte do programa governamental que trabalha especificamente com a mulher, Lídia Pimentel, eu, a pessoa que vos fala, a professora doutora Elis Rabelo Câmara, a Santinha Paixão, nossa filha de Avalon, como tantas que estão aqui, tantos também, que sempre nos assessora nesses momentos de eventos e aulas magnas. E, como sempre, o Ed, à direita, sempre muito presente, sempre muito companheiro, sempre muito parceiro. Quais são, então, as reverberações, quais foram os resultados concretos de doação, de materialização dessa aula? É o que veremos na sequência. Foram realmente muitas doações. Aqui nós temos apenas algumas, porque para fazer uma amostra de todas as doações, precisaríamos de meia hora. Então, nós temos à esquerda algumas calças sociais, calças de ginástica, calças jeans, shorts. À direita, nós temos blusas que foram doadas nesta aula. Mais acima das gratidões, nós temos blusas sociais, à esquerda, à direita nós temos camisetas, e abaixo nós temos shorts,
saias, feitos não de jeans, como era no slide anterior, mas de outros materiais mais maleáveis. Por último, nós temos aqui algumas das muitas doações também que foram feitas na forma de kits de higiene para essas mulheres. E eu não coloquei aqui uma doação que a professora doutora Fátima Leitão, ou Maria de Fátima Leitão Araújo, nossa querida colega no PPGil, que doou R$50, que eu vou reverter em sabonetes para essas mulheres. Passando então agora a palavra à Silvinha, eu a convido a estar aqui à frente do proscênio. Mais uma vez, muito obrigada, Iris, por esse momento tão significativo. Estar aqui hoje, gente, no Dia Mundial do Orgulho LGBTQIAPN+, com essa transmissão ao vivo e que também gerará um podcast para a posteridade que quiser nos escutar as filhas e filhos de Avalon aqui, e com esse nome que é tão perfeito, que traz uma simbologia tão perfeita do que realmente é a existência de uma pessoa LGBTQIAPN+, que é resistir para existir, porque essa existência, ela é de uma resistência diária, de uma resistência permanente, né, de uma resistência diuturna, né, e há quem pense que essa data ela não precisaria ser celebrada, porque, por exemplo, não existe o dia do orgulho hétero, o dia do orgulho das pessoas cis, mas porque também não há uma necessidade de você dar o privilégio do orgulho para quem já tem acesso à maioria das coisas, né? Porque não existem discriminações associadas ao fato de você ser uma pessoa cis, né? Não existem limitações para o fato de você ser uma pessoa heterossexual, né? Você não vai chegar para os pais e dizer assim: pai, mãe, eu sou hétero, e por conta disso correu o risco de ser expulso de casa, ser expulsa de casa. As suas amizades não vão se afastar de você por você dizer eu sou uma pessoa hétero. A igreja ou a instituição religiosa, o grupo religioso ao qual você pertence, não vai condenar a tua existência ou criminalizar a tua existência por você dizer que é uma pessoa hétero. Então, qual é a necessidade de dar um dia do orgulho para quem já tem tudo, todos os privilégios, todos os acessos, sem discriminações, né? Então, nós precisamos desse dia do orgulho, porque mesmo com todas as restrições, mesmo com todas as limitações, nós sabemos o que é a dor, mas também a beleza de sermos quem somos, de poder ser uma pessoa trans, de poder ser uma mulher lésbica, de poder ser um homem gay, de poder ser uma pessoa bi ou uma pessoa pan, né? Uma pessoa assexual, como está ganhando projeção agora na novela das 21 horas, o tema da assexualidade. Então, são muitos detalhes que mostram para a gente que mesmo com todas as violências e violações de direitos, existe
algo de belo a ser celebrado, existe um orgulho a ser reverenciado, a ser dado visibilidade, e o Dia Mundial do Orgulho vem a ser essa data de celebração do respeito e do orgulho pela nossa existência. Eu quero, nesse slide das conquistas das mulheres trans e travestis no Brasil e no Ceará, falar que nós estamos conquistando a passos lentos, né? Mas antes que eles sejam lentos, mas existam, do que eles não existirem de forma alguma. E existem avanços, sim, que nós estamos acompanhando nos últimos anos. Eu posso destacar para vocês que o principal avanço foi em 2004, o primeiro maior avanço foi em 2004, quando, em 29 de janeiro de 2004, militantes travestis e transexuais realizaram uma marcha em direção ao Palácio do Planalto e pediram para ser recebidas, né, por alguém do alto poder executivo nacional, né? E aí encaminharam representantes do Ministério da Saúde para conversar com as travestis e transexuais em 29 de janeiro de 2004, e dessa conversa saiu a ideia da campanha Travesti e Respeito. E por conta desse acontecimento, anos depois, foi apresentado o projeto de lei do Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti, que passa a ser comemorado em todo 29 de janeiro aqui no Brasil. Então, para você que não sabia, em 29 de janeiro de cada ano, se comemora o Dia da Visibilidade Trans e Travesti no Brasil. Então, é o dia de você dar destaque para pessoas trans, sejam elas mulheres trans, ou homens trans, ou pessoas não binárias, e também as travestis, que é uma identidade de gênero equivalente à da mulher trans, né? Mas essa equivalência, ela é simbolicamente diferenciada pela forma como cada indivíduo prefere ser chamada. Existem indivíduos que preferem ser tratadas por mulher trans e indivíduos que preferem ser tratadas travestis. O termo mulher trans, ele parece mais polido, mais higienizado, menos carregado de estereótipos e de preconceitos. Até porque é um termo que se originou da medicina. A medicina queria um nome para as mulheres trans e aí encontraram essa expressão, né? Transgender woman, que traduzindo é mulher trans. Então, por ter vindo de fora, né, ter uma tradução no Brasil, ser um termo da medicina, ou seja, é um termo que também é acadêmico, é um termo que também é fruto de estudos acadêmicos, de pesquisadores, de estudiosos. Então, é um termo mais sofisticado, que agrega mais. Agora, vejam como é diferente o termo travesti. A palavra travesti, ela tem suas raízes bem mais antigas aqui no Brasil, nos bailes carnavalescos, quando algumas figuras homossexuais aproveitavam aquela onda de festas para se travestir com trajes femininos e passar esse período carnavalesco fazendo uma caricatura feminina
inicialmente era assim, e só depois que algumas pessoas resolveram ter a coragem de dizer: eu não quero ser apenas uma caricatura. Eu não sou uma caricatura feminina. Eu sou uma pessoa feminina em um corpo que é masculino. E aí a palavra travesti, ela passou a deixar de ser um termo simplesmente carnavalesco e passa a ser uma identidade de gênero de pessoas que se veem como mulheres, mas nasceram do sexo masculino. Porém, ao longo das décadas, as travestis, elas acabaram ficando marginalizadas, ficaram à margem da sociedade, tendo que se envolver com práticas criminosas, né? Então, as travestis passaram a cometer furtos, porque ninguém quer dar emprego para as travestis, né? Ninguém queria, naqueles anos, ainda mais nos anos da ditadura militar, né, uma existência tão subversiva, tão transgressora, ninguém queria ter sua imagem associada às travestis. Então, as travestis tiveram que se envolver em roubos, em furtos, em ter que matar algumas pessoas para poder não serem mortas, matar pessoas para não terem que ser espancadas, ter que matar pessoas que ameaçavam as suas existências, né? E aí chegou um momento onde a própria ditadura militar passou a perseguir o grupo de travestis. Se vocês pesquisarem, né, nas plataformas de pesquisas rápidas, né, de inteligência artificial, e vocês pesquisarem sobre a Operação Tarântula, esse foi um nome dado a uma operação da ditadura militar, em parceria com o governo do estado de São Paulo, para, abre aspas, limpar, fecha aspas, a cidade de São Paulo dos grupos que sujavam a cidade. Então, nesse grupo estavam pessoas em situação de rua, homossexuais e as travestis. Então, nós travestis, como éramos o alvo mais fácil de ser identificado, né? Porque você não há como não reconhecer uma pessoa travesti. Eu acho que vocês hão de concordar comigo que a pessoa travesti, se ela não passar por um processo de hormonização, um processo de intervenções cirúrgicas, um processo de maquiagem bem feita, um processo de tratamentos estéticos que garantam para ela uma feminilidade muito autêntica, né? Você facilmente reconhece uma figura travesti, porque você logo vai encontrar, detectar traços masculinos naquela identidade. Então, a pessoa travesti, ela era facilmente identificada, ela era imediatamente presa, torturada, né? E muitas vezes, muitas eram assassinadas, né? Aquelas que não eram assassinadas é porque se submetiam a uma morte subjetiva que a ditadura militar propunha, que era essa pessoa cortar o cabelo, abrir mão de todas as intervenções femininas no corpo e voltar a adotar uma identidade masculina. Então, infelizmente, muitas travestis acabaram ficando, abre aspas, ex-travestis, fecha aspas, né?
para se adequarem a essa morte subjetiva que foi proposta pela ditadura militar. E algo que me deixa completamente espantada é que até hoje, no nosso Código Civil, nós temos uma contravenção penal que é chamada vadiagem, e que nessa contravenção penal podem ser enquadradas pessoas que subvertam a ordem, né, inclusive a ordem de gênero. Então, por exemplo, se a gente encontrar alguém que seja preconceituoso o suficiente para dizer a Silvinha, ela desrespeita os padrões de gênero por ser travesti, e essa pessoa me denunciar por vadiagem, e quem for o responsável por receber essa denúncia acreditar que há elementos para que eu deva ser presa por vadiagem, eu ainda posso ser presa por vadiagem por ser travesti no Brasil. Essa associação à contravenção penal, ela não foi eliminada do nosso país. Então, sim, mulheres trans, travestis, homens trans, podem ser aprisionados ainda se associados ao crime de vadiagem, uma coisa que é lá do regime militar, mas que ainda está no nosso Código Civil brasileiro. Assustador, não é? Mas vamos vindo aqui, vamos voltar para o início dos anos 2000, né? Depois de 2004, a gente tem, por exemplo, que em 2009, aqui no estado do Ceará, houve uma alteração na Constituição do estado do Ceará, e ela se tornou a primeira Constituição do Brasil a incluir o respeito às identidades de gênero e orientação sexual. Então, desde 2009, o Ceará foi o pioneiro, né, em ter um artigo na sua Constituição para garantir esse respeito à diversidade. Muito importante, né, gente? O que mais que nós temos aí? Depois dessa de 2009, no Brasil, nós tivemos a primeira publicação do processo transexualizador do SUS, ou seja, foi a partir de 2009 que o Sistema Único de Saúde passou a oferecer, né, de forma gratuita pelo SUS, alguns acompanhamentos em saúde para pessoas trans e travestis, porque antes não era garantido pelo SUS. As pessoas trans e travestis que quisessem fazer intervenções nos seus corpos tinham que fazer de forma avulsa, né? Pagando para comprar medicamentos, comprar hormônios, pagando por cirurgias que fizessem alterações nos seus corpos. Antes disso ser garantido pelo SUS, essas pessoas só podiam acessar clínicas e profissionais clandestinos. E havia até uma profissão que era as bombadeiras, que eram pessoas, em sua maioria outras travestis, que se especializaram em fazer cirurgia de aplicação de silicones industriais e de outros elementos que colocavam a saúde das outras pessoas em risco, para que as travestis que quisessem
ter seios, que quisessem ter bumbuns, ter coxas mais volumosas, recorriam a essas bombadeiras. Então, vejam só, a bombadeira, ela podia aplicar o silicone industrial no teu corpo, mas elas aplicavam também óleos industriais, elas também aplicavam eu acho que eram óleos para cavalos, alguns óleos que se utilizavam para o tratamento de cavalos, animais, né, de cavalos, e essas pessoas acabavam tendo sérios problemas de saúde, ficavam também com corpos deformados, porque nem sempre as cirurgias eram sucesso, ficavam com seus corpos deformados, e isso gerava uma entrada de travestis no Sistema Único de Saúde para tratar de gravidades que estavam comprometendo as suas vidas, né? As travestis chegavam já no serviço de saúde com a vida comprometida por esse uso de substâncias que não eram ideais para dar formas, né, aos seus corpos como elas desejavam. Então, é muito recente o processo transexualizador do SUS, tem menos de 20 anos, nem todos os estados brasileiros têm esse acesso ainda garantido, né? Então, é uma luta que ainda percorre todo o território brasileiro. Essa luta foi também para as escolas, onde em 2012 nós começamos a conquistar que as travestis e jovens transexuais que estavam nas escolas públicas pudessem ter direito ao nome social, que é esse nome pelo qual nós nos identificamos e nos apresentamos para as demais pessoas. Então, o nome social foi sendo utilizado aos poucos a partir de 2012, em várias unidades do país. Eu lembro que quando começou a ser usado em 2012, aqui no Ceará foi usado primeiro numa universidade internacional que tem sede aqui no Ceará, que é a Unilab. Para quem não conhece a Unilab, é a universidade internacional da lusofonia afro-brasileira. Então, a Unilab, ela tem campi aqui no Brasil e tem campi fora do Brasil, se não estou enganada, em Portugal e também na África. Os campi que existem da Unilab aqui no Brasil, eles estão nos estados da Bahia e no estado do Ceará. O campus que fica no estado do Ceará é o campus Redenção, que fica no município de Redenção aqui no Ceará, porque esse município de Redenção foi o primeiro município de todo o território brasileiro a abolir a escravatura, né? A abolir a escravidão humana. Então, o campus de redenção da Unilab foi o primeiro a adotar o nome social. E nessa época eu estudava na Universidade Federal do Ceará, onde um pouco depois eu conheceria essas duas figuras muito queridas que já foram aqui mencionadas, a professora Ilis e o Ed, né? O Ed Vander, e quando
eu os conheci, eu já havia feito a minha transição de gênero, que foi em 2011. Em 2012, eu ouvi falar sobre o nome social e eu comecei a lutar para que a UFC ela adotasse o nome social. Essa luta demorou muitos meses, ela só se tornou uma política efetiva da Universidade Federal do Ceará em 4 de outubro de 2013, quando ela virou a resolução número 32 do Conselho Universitário, o CONSUNE da UFC, que era a garantia do nome social para pessoas transgênero dentro da UFC. Eu pulei aqui uma conquista nacional que foi em 2011, que foi a Política Nacional da Saúde Integral LGBT, e aí eu já quero agradecer aqui a outra professora, que não é a Ilis, é a irmã da Ilis, a Izzy Câmara, né? A professora Izzy Câmara lembrou aqui nos comentários sobre a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, que é de 1º de dezembro de 2011, né? E eu acredito que, assim, por mais bacana que tenha sido instituir a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT+, em 2011, eu só não achei que foi tão legal instituí-la no dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre a AIDS, né? Porque reforçava para aquele momento político que a nossa população ela é a maior população que concentra vírus do HIV e pessoas vivendo com a AIDS, né, com a doença AIDS naquela época. Então, essa política, como ela é desde 2011, ela está desatualizada e já nós estamos pressionando o Ministério da Saúde para fazer uma atualização dessa Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT aqui no Brasil. E eu estou fazendo parte do Conselho Nacional de Saúde, ou seja, do grupo de pessoas que está pressionando o Ministério da Saúde para a gente atualizar essa política. E quem sabe, em uma terceira edição do Resistir para Existir, eu já possa trazer aqui mais novidades sobre essa Política Nacional da Saúde Integral, né? Bom, a gente agora vai dar um salto bem longo. Vamos aqui para 2017, quando acontece o assassinato da travesti Dandara, aqui no Ceará, e que marcou o nosso estado negativamente. Mas nós devemos muito a Dandara, que infelizmente precisou emprestar a sua vida, né? Emprestar o momento do fim da sua vida, na verdade, essa morte violenta da Dandara. A partir dela, várias políticas públicas avançaram aqui do estado do Ceará. Então, tudo que veio após 2017, nós temos que reconhecer que veio, sim, depois de Dandara. E o que é que veio a partir de 2017? Veio o Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT+, do Estado do Ceará, que é o CECD-LGBT. Veio também o Centro Estadual de Referência LGBT+, Tina Rodrigues, que é do governo do estado do Ceará, e que esse centro homenageia a Tina Rodrigues, que foi uma militante histórica, uma militante emblemática da população LGBTI+, do estado do Ceará, e que foi presidenta da ATRAC,
a entidade pela qual hoje eu estou aqui na representação, e a Tina foi vítima da Covid-19, foi uma das pessoas que faleceu em decorrência da Covid-19, e ela faleceu, sabe quando, gente? Em 29 de junho de 2020. Que dia é hoje? 28 de junho. A gente lembra que a Tina estava hospitalizada, que estava com um quadro grave de complicações pela Covid, e os movimentos estavam torcendo muito, né, para que ela não nos deixasse, que ela continuasse entre nós. E no 28 de junho de 2020, naquele dia do orgulho em plena pandemia, todos nós dedicamos aquele dia para a Tina Rodrigues, para a plena recuperação da Tina. Então, a gente que acredita nessa espiritualidade, na força maior, né, nas deusas, nas divindades, nas energias do bem, a Tina não nos deixou no 28 de junho, mas quando foi no 29 de junho de 2020, ela partiu. Então, a gente imagina o quê? Que ela pensou, eu não quero partir no Dia Mundial do Orgulho, para que todo mundo possa ter o direito de celebrar esse Dia do Orgulho, né? E aí ela partiu um dia depois, e amanhã completaremos 5 anos de encantamento, né? Eu acho que é esse o termo que até aqui no Filhas de Avon, eu acho que eu ouvi a Ilis mencionar, né? Faremos 5 anos do encantamento da Tina Rodrigues, que foi aí para a ancestralidade, né? Ela agora é uma pessoa transancestral, né? E amanhã é a parada, é a 24ª parada pela diversidade sexual do Ceará, e ela vai prestar essa femenagem, né, como nós aprendemos aqui com a Ilis e com as Filhas de Avalon, haverá a femenagem para a Tina Rodrigues. E o tema é Quem chora por nós? Visibilidade, orgulho e o direito de envelhecer. Esse tema cumprido da parada tem uma explicação. O início do tema, que é a pergunta Quem chora por nós, era a pergunta emblemática, era o bordão da Tina Rodrigues em todas as suas intervenções políticas. Qualquer veículo de rádio, de televisão, de jornal, que fizesse uma entrevista com a Tina Rodrigues, escutava essa indagação. Quem chora por nós? Porque a Tina era constantemente procurada para se posicionar sobre cada assassinato, sobre cada morte violenta de pessoas travestis e transexuais. E aí ela fazia era uma espécie de clamor. Quem chora por nós? Né? E essa frase emblemática está aí, está hoje ganhando visibilidade na parada da diversidade sexual aqui do Ceará, que continua com o tema, né, visibilidade, orgulho, já que ela acontece após o Dia Mundial do Orgulho, e o direito de envelhecer, que é uma temática que está surpreendendo positivamente toda a nossa população LGBTQIAPN+. Porque a expectativa de vida da nossa população é em torno de 35 anos, até o último censo, né, feito pelo IBGE. Mas nós estamos, depois de tanta luta, né, depois de tanta insistência
com os veículos de comunicação e com a sociedade como um todo, para trazer as pautas que protegem as nossas vidas, que finalmente nós estamos atingindo as idades mais avançadas, né? Então, nós estamos finalmente chegando à velhice, nós estamos testemunhando a primeira geração de pessoas LGBT+, com mais de 60 anos. Ultimamente, tem sido feitas muitas homenagens e muitas femenagens para pessoas LGBT+, que conseguiram ultrapassar os 60 anos de idade. E isso é muito bonito, porque a gente não estava chegando a essa idade. E, finalmente, nós estamos chegando. E nós queremos chegar, mas também nós não queremos chegar de qualquer jeito. Nós queremos chegar com direitos garantidos, queremos chegar com políticas públicas concretas, com iniciativas que sejam assertivas para garantir o bem-estar e a saúde integral, a educação, a moradia, né, a segurança alimentar e nutricional, a segurança pública, né, dessa nossa população. Então, por isso que o tema, ele finaliza com esse debate que é urgente, necessário e justo. O direito de envelhecer da nossa população LGBTI+. E eu quero já chegar aqui nesse momento de conclusão, né? Eu quero falar sobre as últimas conquistas. Em 2023, em 2022, nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal de Justiça atribuindo às mulheres travestis e transexuais o direito de serem protegidas pela Lei Maria da Penha, né? Porque não havia um entendimento claro de muitas autoridades policiais de que travestis e mulheres transexuais deveriam ser protegidas da violência doméstica e familiar pela Lei Maria da Penha. Aqui no Ceará, a gente já praticava o atendimento de mulheres trans e travestis nas delegacias de defesa da mulher, que são as delegacias que tratam exclusivamente da Lei Maria da Penha, desde 2017, desde o assassinato da Dandara. Mas, na maioria dos estados brasileiros, se uma mulher trans ou travesti fosse vítima de violência doméstica ou familiar e chegasse numa delegacia de defesa da mulher, caberia à autoridade policial que estava ali interpretar se ela era protegida ou não pela Lei Maria da Penha. E o Supremo Tribunal de Justiça decidiu, se não estou enganada, em 5 de junho de 2022, a obrigatoriedade da Lei Maria da Penha proteger mulheres travestis e transexuais. E eu já trago agora uma atualização ainda melhor, que é a atualização deste ano, de março de 2025, de que a Lei Maria da Penha, ela também, além de ser aplicada para mulheres trans e travestis, agora também pode ser aplicada para casais gays do gênero masculino. Os homens gays que, porventura, estejam em relacionamentos abusivos, com violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, têm o direito de recorrer à Lei Maria da Penha. Essa é uma atualização deste ano de 2025.
E em 2023, o estado do Ceará ganhou a sua primeira e até o presente momento única delegacia de repressão aos crimes por racismo, intolerância religiosa, por identidade de gênero e orientação sexual. É a DECRIM. A DECRIM é uma unidade policial que abrange o município de Fortaleza. Ela não é uma delegacia de âmbito estadual. Ela é uma delegacia do estado, mas tem a limitação de atender apenas Fortaleza. E a DECRIM, ela atende esses crimes específicos: racismo, intolerância religiosa, crimes de transfobia, ou seja, contra a identidade de gênero, e crimes contra a orientação sexual, que são a homofobia, a lesbofobia e a bifobia. E essa delegacia ela foi inaugurada em 15 de fevereiro de 2023, ou seja, tem pouco mais de 2 anos, e a data escolhida do 15 de fevereiro de 2023 é em alusão ao Dia Estadual de Combate à Transfobia, que é o dia em que a Dandara foi assassinada. A Dandara foi assassinada no dia 15 de fevereiro de 2017. Anos depois, o dia 15 de fevereiro se tornou o dia estadual, e também no município de Fortaleza é o Dia Municipal de Combate à Transfobia. Então, em 15 de fevereiro de 2023, surgiu aí a DECRIM, que fica no bairro Papicu, na rua Valdetário Mota 970, funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas, é comandada por 2 delegadas mulheres, a doutora Ila Timbó e a doutora Yasmin Ximenes, delegada titular e delegada adjunta, respectivamente, que acolhem e atendem com excelência a nossa população LGBTQIAPN+. Para vocês terem ideia, nesta semana, que é a Semana do Orgulho LGBTQIAPN+, ocorreram 3 casos de transfobia graves, com repercussão na mídia local, ou seja, 3 casos de transfobia que foram levados para a DECRIM, e que a DECRIM vai ter que garantir aí o cumprimento da lei para as vítimas desses casos de transfobia, né? Para encerrar mesmo, né? Senão eu vou falando aqui um monte de coisa, tem muita coisa que eu gosto de compartilhar, mas a gente não tem esse tempo todo, né? Vou encerrar trazendo uma coisa bacana, uma coisa legal. A maternidade escola Assis Chateaubriand, que é a maternidade escola do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Ceará, que é o Hospital Universitário Dr. Walter Cantídio. A maternidade escola começou a realizar, neste mês de maio, cirurgias de mastectomia masculinizadora para homens trans. O que é a mastectomia masculinizadora? Significa retirar os seios, que os homens trans chamam simbolicamente de intrusos, retirar esses seios para que esses homens trans eles tenham a liberdade de usar roupas, que possam mostrar seus tórax masculinos,
ou que eles possam ter a liberdade de mostrar as cirurgias de suas cicatrizes e mostrar que são homens, né, que tiveram seus intrusos removidos e que isso contribui para o bem-estar físico e mental desses homens. O primeiro a ser operado foi o Arthur Gael, né, que é um homem trans daqui de Fortaleza. Nós estivemos juntos num programa de rádio nessa última quinta-feira. Ele foi esse primeiro paciente que foi contemplado com a cirurgia de mastectomia masculinizadora. Agora, no mês de junho, já aconteceu a segunda e já tem o paciente que será contemplado com a terceira cirurgia agora no mês de julho. A equipe que está fazendo essas cirurgias de mastectomia masculinizadora, como é uma equipe pequena e iniciou agora essa prática, elas vão fazer uma cirurgia por mês. Mas isso é o primeiro passo, né? Nós temos a gigantesca esperança de que nos próximos meses e nos próximos anos a gente tenha muitos profissionais que possam garantir que homens trans, né, tenham as suas cirurgias de forma gratuita e com excelência, conforme o nosso Sistema Único de Saúde garante. Né? E se você conhece alguma pessoa trans, diga para ela procurar o Hospital Universitário da UES, porque no Hospital Universitário da UES tem um equipamento chamado Ser Trans. O Ser Trans é o serviço ambulatorial transdisciplinar de atenção às pessoas transgênero, que dá o acompanhamento para hormonioterapia, o acompanhamento para cirurgias, o acompanhamento psicológico e, às vezes, psiquiátrico para as pessoas trans do nosso estado do Ceará. Diferente da DECRIM, que só acompanha Fortaleza, o Ser Trans do Hospital Universitário da UES está apto para atender toda a população trans do estado do Ceará, da capital e do interior. Então, é só a pessoa pedir no seu posto de saúde para que ela seja colocada na fila da regulação para o Ser Trans no Hospital Universitário da UES, que vai dar certo, e ela, dentro de algumas semanas, é chamada a iniciar o seu acompanhamento por esse equipamento de saúde do nosso estado. Então é isso, muito obrigada a vocês pela paciência, por ouvirem aqui tantas coisas bacanas, né, da nossa história, e eu reforço o convite para que nos encontremos presencialmente amanhã, com todos esses símbolos que estão aí na tela, os símbolos masculinos, femininos, não binários, de pessoas trans, de pessoas gênero fluido, que nós nos encontremos amanhã na beira-mar de Fortaleza, a partir das 16h. Eu estarei bem na frente do primeiro trio, com várias pessoas de camiseta rosa neon. É só você procurar uma galera, todo mundo vestido de rosa neon, bem brilhante, bem vibrante, que nós estaremos na frente do primeiro trio, abrindo a parada do orgulho LGBTQIAPN+, do Ceará. Quer abrir com a gente? Então, é só ir amanhã para a Avenida Beira-Mar, às 16h, e procurar na frente do primeiro trio o pessoal da AMOR, que é a Associação Mães do Orgulho e Resistência do Ceará.
Um beijo, gente. Até Que amanhã. maravilha, que maravilha. Quanto a gente aprende contigo, Silvia, é impressionante. É impressionante como nós aprendemos contigo. Parabéns. Excelente fala. Excelente fala. Maravilhosa, como sempre. E eu coloco, então, o microfone aberto para quem quiser fazer perguntas, quem quiser tirar dúvidas com a Silvinha, nós temos 9 minutos ainda. Dá tranquilamente para fazermos alguma pergunta, desanuviarmos alguma dúvida que tenhamos, porque estamos diante de uma sumidade nacional no tema. Uma pessoa que tem conhecimento de causa, uma mulher que tem poder de fala, que tem lugar de fala. Então, nesse momento, é mais do que urgente e necessário nós termos cada vez mais essas ações positivas, esses momentos em que a universidade serve à comunidade desta forma, porque este vídeo vai ficar para a eternidade. Essa mensagem vai ser eternizada. E é importante que nós nos coloquemos aqui, se temos algumas dúvidas, se temos algum questionamento a fazer, estamos diante da pessoa apta a responder estas perguntas. Então, se tiverem algum questionamento, agora é mais do que o momento, e bem-vindo será para a Silvinha responder. Ed, existe alguma pergunta no chat, algum questionamento a ser feito, algum debate que se queira prolongar? Só elogios. Podemos colocar esses elogios aqui na tela, para que Silvinha veja o quão elogioso é o seu trabalho, o quão digna é a sua luta e o quanto aprendemos com ela. A Laertes fala, momento maravilhoso, uma honra fazer parte. Laertes é uma querida aprendente, que é mãe de um querido aprendente também, que é o Felipe. Todos da FECLESC, tanto ele como ela, inclusive ele estava no ventre dela, quando ela estava fazendo faculdade, ele foi meu aprendente e agora é ela. Olha só a bênção que eu tenho. Gratidão, Laertes. Gratidão imensa. Que momento importante, Aldemir fala. Aldemir é um grande aluno que eu sempre tive na graduação e agora na pós-graduação. Gratidão, meu amor. Ah, Yolanda, filha de Avalon, parabéns pela discussão riquíssima. Gratidão, meu amor, que a deusa te abençoe. Aizinha, minha mais do que amadíssima irmã. Que momentos extremamente ricos, extremamente profícuos desta tarde. Minha irmã e filha de Avalon. Beijo, minha amada. Dariana, minha aprendente querida, por 2 disciplinas já. Que encontro maravilhoso. Gratidão, Dariana. Ah, o João, um presente desta turma para mim. Quixadá vai mandar um ônibus para a parada em Fortaleza amanhã, hein? Olha só que interessante. Ê! Gratidão, João. Tu, como sempre, com informações muito pertinentes. Gratidão. Nossa, no livro do Chico Felitti, tem contando isso, Silvinha. Sim, eram hormônios de cavalos, é surreal. Tem vídeo no YouTube de uma que aplicava. Isso aqui são comentários que a gente foi tecendo, Silvinha, ao longo do momento em que tu estavas falando. E tem uma pergunta aqui do João, que fala assim, para você como mulher trans e militante, qual o maior desafio para nos fortalecermos mais enquanto comunidade? João, eu vejo como o maior desafio a gente conseguir mais políticas públicas que sejam concretas, né? A gente tem muitas iniciativas de políticas públicas como que oferecem datas. Nós temos muitas datas. O calendário LGBTQIAPN+, ele é imenso, né? E as datas, elas servem para dar essa visibilidade, mas elas acabam que não oferecem garantias concretas de moradia para quem é expulso de casa, né? Eu estou lidando, Inês, essa semana, com um caso de pessoa que
ficou em situação de rua e que está ficando de casa em casa, está pulando de casa em casa, chegou a ficar numa instituição, né? Mas a instituição não conseguia atender às expectativas dela, houve conflitos, porque a gente também não pode desconsiderar que a nossa população, ela também tem seus momentos em que ela é a autora da violência. A gente recebe tanta violência, sabe, Inês, que é praticamente impossível você só ser paz e amor o tempo inteiro e em nenhum momento você devolver aquela violência para a coletividade, para a sociedade. Então, conflitos existem, essa pessoa acabou contribuindo para a própria saída dela na instituição onde ela estava abrigada, mas não é porque ela também contribuiu para isso que não deve haver nenhuma política pública que garanta o bem-estar social dela, a proteção social dela. Então, ela está aí abrigada na casa de uma outra pessoa, enquanto nem a Prefeitura de Fortaleza, nem o Estado do Ceará possuem uma casa de abrigamento para pessoas LGBTQIAPN+, que fiquem em situação de extrema vulnerabilidade, né, sem moradia. E se não tivesse as políticas públicas, nós que somos pessoas militantes, né, e pessoas da população que vivemos, né, nesse termo, em comunidade, como o João usou, eu não uso o termo comunidade, porque comunidade dá a ideia de que nós estamos todos, todos e todes, agremiados no mesmo espaço. E nós não estamos, nós estamos espalhados por todos os territórios, né? Nós somos uma população bem espalhada. E se a gente não tem política pública, a gente fica disputando o pouco que tem, né? Então, a gente vai brigar um com o outro, a gente vai se enfraquecendo enquanto militante, que está também na pergunta do João, né? Porque chega uma hora que cansa. Chega uma hora, Inês, que eu estou cansada de falar do que eu estou falando aqui hoje, né? Porque você só fala e nada muda, né? Então, é cansativo, João, mas a gente não pode recorrer sempre ao direito do cansaço. Eu sei que eu tenho o direito ao cansaço, e às vezes eu usufruo desse direito, mas eu sei que não é o caminho. Eu posso descansar um pouco, mas não posso me cansar de jeito nenhum. Perfeito, meu amor. Que tu nunca te canses, Silvinha, porque nós precisamos de pessoas como você para levantar a bandeira, para levar adiante na resistência todas as demandas, pautas e agendas do coletivo. É importante demais a tua fala, como sempre. Aprendemos muito, eu aprendo muito, anotei muito aqui do que tu falaste, vou rever essa gravação, convido todas, todos e todes para reverem alguns momentos cruciais, pontuais que mais gostaram, ou rever toda a fala, que é importante para que nós nos embrenhemos, nos imbuamos dessa missão que é de todos nós, é o respeito à diversidade, é o respeito à vida. Todos nós, todas nós, todos nós merecemos escolher, merecemos viver, merecemos ser felizes. E não em vão, o dia de hoje é o dia do orgulho. Que todos nós nos orgulhemos das pessoas que somos, independentemente de aspectos, situações ou o que seja. Que sejamos todos plenos, como plena foi a fala da Silvinha, como sempre. E claro, aqui só elogios, como tu podes ver. A Laírtes que fala, o seu brilho esconde o seu cansaço, com certeza. O João diz, é bastante cansativo sim, mas é como você falou na sua fala, fazemos movimentos lentos, mas eles existem. Laírtes complementa, palestra grandiosa.
Nossa professora Ilis, oh, meu amor, sempre nos surpreendendo com aulas maravilhosas. Maravilhosa é você, Laírtes, teu filhinho amado. A Gorete diz, parabéns pelo sucesso do evento e das lutas. Sigamos resistindo para existir. O Darlan parabeniza. A minha amada Izinha diz, estou extremamente contemplada com tanta riqueza cultural e disponibilidade. Parabéns. Aldemir, mais uma vez, faz um elogio em forma de corações. A Izinha continua, parabéns à valorosíssima iniciativa da professora Ilis Rabelo Câmara e palestra. A palestra riquíssima de Silvinha Cavalieri, a grande contribuição de Edivander Pires, Santinha Paixão e dos intérpretes. Gratidão imensa, maravilhoso. Só elogios para ti, só elogios para todas, todos e todes. E neste momento, coloco o meu agradecimento maior, a minha gratidão maior, o meu ser em forma de agradecimento pleno à nossa convidada, Silvinha Cavalieri, que sempre está conosco, sempre que somos juntas, de alguma forma, pela vida e pelas deusas, em situações como essa, acadêmicas, sempre fazemos uma excelente parceria. Eu quero que vocês saibam, meus amados, minhas amadas e amades, que quando eu comecei a minha deslanchada acadêmica, a Silvinha foi uma das pessoas que testemunhou. Eu tenho agora aproximadamente 200 páginas de Lattes. 200 páginas de Lattes não se fazem em 2 anos. Se fazem em uma vida inteira. Só que no meu caso, de muito pouco tempo para cá, porque até então, até eu voltar da Espanha, no final de 2012, que eu sempre voltava no aniversário da Izinha, que é 18 de dezembro. Então, a última vez que eu voltei da Espanha para ficar aqui, para passar um tempo mais largo, né, espero que muito tempo, porque a causa é nobre, foi 18 de dezembro de 2012, a última vez. Né? De lá para cá, eu tenho ido de forma aleatória, não de forma constante, como era sempre. E, até aquele momento, eu era extremamente profissional. Eu não era nada acadêmica, eu só tinha um artigo. Então, assim, eu era totalmente para outro lado, eu era totalmente empresarial. Eu era totalmente voltada para o mundo corporativo. E eu virei a chave em um evento chamado 9ª Semana de Letras da Universidade Federal do Ceará, encabeçado, norteado por Silvinha Cavalieri, que naquele momento era presidenta do centro acadêmico. Então, ali eu a conheci, fiquei encantada com ela, apresentei 5 trabalhos, 4 comunicações orais em um minicurso, e tomei gosto. Tomei tanto gosto que, de 2013 para cá, o meu currículo, que era só uma página e 4 linhas na página seguinte, viraram aproximadamente 200. Tem sido uma caminhada longa, muitas vezes solitária, mas muito gratificante, especialmente porque eu tenho pessoas como a Silvinha, como a Edivander, como a Izinha, como filhas e filhos de Avalon, e as pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando. Então, Silvinha, gratidão imensa pela tua participação preciosíssima. Feliz Dia do Orgulho. Gratidão imensa a Edivander Pires, Santinha Paixão, aos nossos intérpretes, Pedro Vinícius e Luiz Rodrigues, aos meus amados e minhas amadas aprendentes desta disciplina, Gênero e Violência, da Universidade Estadual do Ceará, no PPGIL, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em História e Letras. Gratidão a toda a Assembleia e as pessoas que verão este momento depois. Fiz aqui especial menção a filhas e filhos de Avalon, porque eu as convido para fazer parte da próxima edição. Deixo contigo, Silvinha, as últimas palavras e depois eu finalizarei. Certo. Bom, gente, como eu acho que muito do mais importante que precisava ser dito
foi conseguido ser transmitido nessa live. Então, eu quero encerrar com uma coisa muito simples, mas que é essencial. Você não precisa ser uma pessoa LGBTQIAPN+, para segurar a nossa bandeira, se somar a gente à nossa luta e defender os nossos direitos. Então, vem você para a luta LGBTQIAPN+, também. É isso. Viva o Dia do Orgulho! Perfeito, meu amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Ed, meu lindo, tuas palavras. Estava de olho aqui no chat, de olho aqui nas movimentações de tela, mas eu quero agradecer, né, a todos, todas e todos aqui desse momento, a quem vai assistir depois, né, a quem vai nos ouvir na podosfera. Estamos aí com uma audiência muito grande no podcast, sabe, professora Iris? E eu acredito que esse tipo de conteúdo chegando, se propagando aí, não apenas aqui para o Brasil, porque a gente acompanha as estatísticas de acesso, é o mundo todo, né, acompanhando, fazendo download do nosso material. E o da Silvinha, de 2023, também é um dos mais ouvidos com a gente, né, porque a gente trabalha nesse trabalho, a gente faz trabalho pós-produção, que é de movimentar, né, tanto na podosfera como no YouTube e as nossas produções. E é muito importante, eu espero que no próximo ano estejamos juntos e juntas novamente. Quero consolidar, a gente precisa consolidar isso, né, professora Iris, tanto no seu canal, no Filhas de Avalon, como no Cocriando, e ter a Silvinha sempre um motivo aí de muita alegria. Obrigado, viu? E Com amanhã certeza. tem festa, né? Tem festa. Gratidão, minhas amadas, meus amados e meus amades. Vai dar tudo certo. A vida é linda, a vida é poesia. Vivamos. Feliz Dia do Orgulho. Um grande abraço, um grande beijo a todas, todos e todes. Gratidão imensa e até a próxima oportunidade.